conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por me ajudar no mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Vem comigo, meu povo. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar no mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Se você não quiser mais vacilar, se você não quiser mais vacilar, se você não quer desilusão, se você não quer desperdiçar o amor que tem no coração, oi, Jesus é o caminho, não tem segredo, não tenha medo de se entregar. A fé remove montanhas, pode acreditar. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar no mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Se você não quiser mais vacilar, se você não quiser mais vacilar, se você não quer desilusão, se você não quer desperdiçar o amor que tem no coração, oi, Jesus é o caminho, não tem segredo, não tenha medo de se entregar. A fé remove montanhas, pode acreditar. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Adora com palma da mão. Mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar no mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Muito obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Eu, mais uma vez, aqui na sua casa. E quero te agradecer por essa audiência de todo sábado, quando a gente conversa, trata das questões tão importantes da vida da nação brasileira. Nós estamos vivendo um drama. Alguns pernósticos esquerdistas, eu quero falar sobre isso, sobre o problema das queimadas mesmo na Amazônia. Quando eu falo dos pernósticos esquerdistas, eu quero me referir ao presidente da França, o senhor Emmanuel Macron. Todos nós brasileiros, os mais simples, os mais indoutos brasileiros, que não conheciam a fundo a questão da Amazônia, passamos a conhecer a males que vêm para bem. Eles entregaram um limão e nós, brasileiros, que somos donos desse patrimônio, a Amazônia é do Brasil, começamos pelas redes sociais com toda a força a fazer disso uma limonada. O senhor Emmanuel Macron disse para o mundo, o presidente da França, a nossa casa está pegando fogo. Não sei quantos me acompanham na rede social, mas aqueles que me acompanham me ouviram fazer uma fala dizendo o seguinte: de tudo ele não está errado. Mas ele errou em dizer nossa casa. Macron, você deveria ter dito a minha casa, porque a sua casa, a França, está pegando fogo.
Os coletes amarelos estão na rua desde que o senhor anunciou as reformas. Diferente do Brasil, né, Macron? Porque aqui o povo foi para a rua pedir reforma para gerar emprego, dar dignidade, salvar a nação brasileira. E aí não, os coletes amarelos não saem da rua, eles queimam tudo, eles queimam patrimônio público, eles põem fogo em tudo, eles picham tudo. E outro problema que você não consegue segurar, não sei nem se você dorme. O ISIS está aí, tocando terror, matando pessoas dentro de igreja, dentro de mesquita, explodindo boates. O Estado Islâmico, e que você certamente não dorme. Sua casa está pegando fogo. Mas aqui, nós temos soberania. Nós somos brasileiros. A história que está sendo desmistificada de que é o pulmão do mundo, precisa ser preservado, já desmistificou. Não é o pulmão do mundo. O oxigênio gerado para o mundo, numa escala de 1 a 10, a Amazônia ficaria entre 2, 3 e não 10%, como vocês vendem. E essa preservação que nós temos que fazer, vocês não querem o bem da Amazônia, dizia o doutor Enéas. Doutor Enéas, em memória, eu peço desculpa, como tantos outros já te pediram essa semana. Lá atrás, o senhor já dizia que eles não querem o bem da Amazônia, eles querem os bens da Amazônia. Angela Merkel, Macron, se vocês plantarem aí, já estarão fazendo muita coisa. Se vocês estiverem cuidando do país de vocês, já estarão fazendo muita coisa. Nós amamos Israel, Angela Merkel. Nós amamos Israel. Nós amamos o povo judeu. Nós já perdoamos. Mas a história nos faz lembrar todos os dias do que vocês fizeram ao povo judeu. Logo vocês se levantar, que não preservaram nada, desmataram tudo, industrializaram tudo, não tem moral para tratar conosco. Nós temos que preservar a Amazônia? Sim. Agora eu quero encerrar a minha reflexão falando para o pessoal de esquerda que, durante o governo Dilma Rousseff, uma menina apareceu toda pintada, chorando, com a bandeira do Brasil no rosto e uma girafa no pescoço. Menina, deixa eu te explicar uma coisa. No governo da ANTA, o Brasil tinha 7 bilhões para fazer profilaxia, ou seja, proteger a Amazônia das queimadas. Ela reduziu 72%, caiu para 1 e pouco. E agora vocês acham que tem moral de estar nas ruas, nas redes sociais? Esses artistas, os mamadores da Lei Rouanet, os defensores das drogas, da maconha, estão nas ruas defendendo a Amazônia. Me engana que eu gosto, morde aqui para ver se sai leite. Hoje eu tenho os meus convidados aqui, 2 pessoas que vão tratar de assuntos diversos, assuntos diferenciados comigo aqui. Eu tenho o meu amigo Guaraci aqui, companheiro Júnior, lá do Amapá, que eu quero abraçar, e nós vamos falar sobre a Amazônia. Ele é do ramo, vamos falar sobre o agronegócio no Brasil, vamos tratar das questões do Brasil com essa figura que eu tenho tentado trazer já há algum tempo aqui no programa. É pastor, uma igreja, um rebanho significativo lá no Amapá, tem compromisso com a vida e com os valores. E meu amigo aqui, que hoje vai me ensinar o que eu não sei a respeito dessa história digital, essa história de plataforma. Disseram que o LP nunca ia acabar. O LP acabou e chegou o chamado MD. Depois do MD veio o CD. CD nunca acaba, acabou o CD. Disseram, vai chegar a plataforma. A plataforma chegou e eu realmente não entendo nada disso e muita gente... Eu vejo todo mundo postando, me ouça no Deezer, me ouça no Deezer, me ouça não sei o que e tal. Então, eu só escuto dizem e eu não entendo o que estão dizendo. E eu quero, na verdade, entender tudo isso com todo mundo hoje aqui nesse programa, que eu tenho o prazer de receber vocês. Meu amigo Guaraci. Salve, prazer salve, grande tê-lo aqui. Prazer todo meu, Magno. E a gente tem acompanhado o seu programa, sempre um sucesso. Aliás, suas declarações são sempre um sucesso. E quando a gente tem a oportunidade de estar junto na TV com o Magno, a gente sabe que vai sair coisa boa. E a gente estava falando aqui a respeito de Amazônia, porque o Magno é muito interessante, ele é muito inteligente, as perguntas dele são muito interessantes. Então, Magno, eu estou preparado para responder. Eu estou feliz de você estar aqui, para a gente poder falar desse tema da Amazônia, que, na verdade, esse tema da Amazônia é um tema de todos nós, né? Independe do Deezer, independe de se você é doutor ou se você não foi à escola. Quem nada sabia, agora aprendeu um pouco, né? E entendeu por que esse cuidado tão grande com a Amazônia. Mas primeiro eu quero saber o seguinte, quem é Guaraci?
e por que o Júnior? Quem é Guaraci e quem é o dono verdadeiro do nome, né? E me fala um pouco sobre vocês, sobre a família de vocês, sobre esse trabalho abençoado que é feito lá no Amapá e no Pará, né? Exatamente. No Pará, no Amapá, no Pará, no Tocantins, né? Sim. E aqui estamos. No Tocantins, Tocantins. É. Lá, justamente, está meu pai, senador Guaraci. Tive o prazer de conviver com ele 4 meses. Viu? Exatamente. Tive o prazer de ouvi-lo. Acho que foi, em pouco tempo, ele se revelou um homem com conhecimento. Se tivesse tempo de ficar mais, certamente teria acrescentado. Fui a partir ele algumas vezes, mas certamente ele, no tempo que ficou lá, acrescentou muito. Tem acrescentado a história dele ao Brasil, né? Mas o tempo que ficou lá como suplente e assumiu o Senado foi muito importante. Magno, esse nome Guaraci é bem interessante, porque eu digo que o primeiro deputado evangélico, deputado constituinte evangélico, se chamou Guaraci Silveira. E justamente em homenagem ao Guaraci, colocaram o nome do meu pai de Guaraci. E essas coisas são como a palavra que sai da boca, ela acaba acontecendo, aquilo. E meu pai acabou se tornando deputado, se tornou deputado constituinte, depois de senador. Ele foi deputado federal constituinte, né? Foi estadual, né? Exerceu por tempo breve a questão de constituinte, porque ficou como suplente, assumiu. Mas assim, e hoje ele dedica tempo dele, a maior parte do tempo, a plantar igrejas e também cuida do agronegócio, e está sempre no trabalho. Eu recebi já esse nome por conta, veja bem, meu pai recebeu porque Guaraci Silveira foi o primeiro deputado evangélico, onde só havia uma religião soberana, e ele esteve naquela luta para que todas as religiões fossem admitidas, inclusive a religião cristã evangélica, protestante. Nessa época ainda era aquela época que os protestantes ainda diziam Eram que perseguidos. política era coisa do diabo e que não podia entrar. E esses poucos que conseguiram, né? Podia ter Exatamente. envolvimento. Não, e não podia disputar, porque isso era coisa do diabo e tal. Mas já tinha quem vendia alma para o diabo também naquela época. Né? Com certeza. O pessoal não pode entrar, mas eu resolvo por aqui e tal. Então, essa é aquela época. Infelizmente. E eu me lembro que você está falando de uma época de começo, eu não sei do começo do Guaraci, mas uma época que quando aqui Joia Júnior acabou sendo deputado também em São Paulo, e aí me lembro quando se converteu o Haroldo de Oliveira, que era Isso. deputado federal da Igreja do Faninho, para dizer, olha, agora tem um deputado evangélico. Né? Eu, quando era menino, dizia assim, tem uma professora aí que é evangélica. Era uma coisa assim, né? Verdade. Fora da caixa, né? Chegou um médico na cidade aí que é evangélico, não era uma coisa normal ser evangélico. Havia uma grande separação entre o mundo do mundo cristão evangélico e o mundo cristão católico. O que hoje a gente Não, isso nós entende que há quebramos. uma aproximação. Não, isso nós quebramos, né? O Brasil está Graças a liberto Deus. porque esses cristãos resolveram dar as mãos e enfrentaram o drama, né? Enfrentaram o drama. Eu quero saber o seguinte, como é que começou essa história do evangelho na vida do seu pai, na sua vida e tal? Quando você nasceu, seu pai já professava a fé cristã? Minha evangélica? família Batista da Silveira, é natural, em sua maioria, ali da região de São Paulo, região de Capão Bonito, Sorocaba, Itapetininga. E, por sinal, há 104 anos atrás, aconteceu um fato do qual nos orgulhamos muito e celebramos uma promessa. Meu bisavô, Plácido Batista da Silveira, fez uma plantação, desde aquela época já estavam neste ramo do agronegócio. Ele plantou algodão. Eu vou resumir. Plantou algodão, emprestou dinheiro, plantou em muitos lugares. Aqui no interior de São Paulo? No interior, Capão Bonito, aquela região. Capão Bonito. Vocês são região dali? em volta, no entorno. Aham. Pessoal de Capão Bonito, nós temos uma grande Ali audiência meu primo aí. Um Ananias, abraço. que está nos acompanhando também. Ananias está ali, que é Ananias pastor Silveira. também, né? Pastor também. Grande parte da família são pastores. Mas o que acontece? Veja bem, quando ele plantou, ao plantar, ele teve um prejuízo muito grande. Porque houve a guerra mundial, os preços foram foi uma desgraça mundial. Né? As exportações, elas pararam, tudo. Então, ele quebrou literalmente nessa época. Ele quebrou. Ficou devendo, como se diz, a Deus e o mundo. Só que Deus,
nós somos dele eternos devedores, mas ele é um Deus cheio de graça e de favor. Meu bisavô, Plácido Batista da Silveira, ele diz assim, ele chegou um tempo que ele dizia, eu como cristão não posso dever nada a ninguém. Porque daí ele começa a andar escondido, já pensou? Um cristão está devendo algo a alguém? Naquela época tinha um troço de fio do bigode, né? Fio do bigode, e era um homem de coragem, ele tinha tomado dinheiro de banco, ele tinha plantado em várias terras, e tudo havia dado errado. Então, ele pega e ele diz, Senhor, eu quero um sinal. Eu quero... Ele já tinha conhecido o Evangelho, já? Conheceu o Evangelho de maneira muito interessante também, que eu acho que isso daí é assunto, eu vou resumir tudinho aqui. Nós conhecemos o Evangelho através de missionários, a família, de missionários ingleses. Foram evangelizados, um missionário inglês deu uma Bíblia para ele. Ele começou a ler a Bíblia, Plácido Batista da Silveira, ele diz, se isso for verdade, porque ele parou ali no livro de Cantares, e o livro de Cantares fala de um relacionamento de um homem e uma mulher. A Bíblia é um livro maravilhoso, ela escancara até os defeitos dos nossos heróis. E Magno ali, ele pega e vê aquilo, ele fica escandalizado, ele é um homem muito de moral elevada, ele diz, espera aí, se isso aqui é livro de Deus mesmo, que o meu corpo se encha de chagas. Ele foi e queimou a Bíblia. Foi aí o verdadeiro encontro dele com Deus. Algumas horas depois, ele já estava com o corpo cheio de tumores. É mesmo. Passou 6 meses de cama. E a Bíblia diz, né? Ai daquele que abre a sua boca contra o céu, né? E ele não fez a prova? Se isso aqui, esse livro é divino, se ela é a palavra de Deus, então eu quero ficar doente, cheio. E assim aconteceu. Poucas horas depois, ele já estava acamado. Passou 6 meses doente, cheio de tumores no corpo. Até o dia que a fé dele foi crescendo, fez um voto com Deus. 6 meses depois, na oração de missionários americanos, foi milagrosamente curado. Tomou a decisão dele. A Bíblia que ele tinha queimado, ele vendeu na época 2 juntas de boi, que isso era muito caro na época. É a mesma coisa que vender, vai lá, vender 2 carretas hoje, Scania. Não sei, estou fazendo uma comparação, porque o boi era o caminhão de hoje. Vendeu 2 juntas de boi para mandar buscar a Bíblia que ele tinha queimado. E mandou ele buscar o exemplar protestante, exemplar católico da Bíblia. E daí, a partir daí, teve uma vida evangelizando. Voltando lá para a história da algodão. A família veio toda? Veio toda. Você vai continuar quando a gente for falar do agronegócio. Pô, se minha filha estiver vendo o programa, se Carla estiver vendo, vai falar assim, pai, tu achou um cara que fala mais do que você. Carlinho, um beijo. Carlinho, um beijo. Agora tu ficou calado no programa, então. Agora tu ficou calado. Tem muita gente se sentindo, tem muito convidado seu se sentindo vingado aí agora, assistindo o programa e tal. Você chama os caras, fala mais do que os caras e tal. Eu é que estou preocupado aqui. Não, agora... Meu amigo, prazer ter você aqui. E eu estava agradeço. falando sobre essa questão toda que você entende, e eu queria que você falasse. Nós temos uma história com a música e muita gente apostou até na volta do LP, né, ultimamente. Está voltando. Está voltando, mas eu acho que... É de uma forma muito artesanal. Artesanal para poder, assim, comemorativa, né, cara? 300 cópias, 200 cópias, porque não vai ter mais. Na verdade, não comemorativa. Mas me fala quem é você primeiro. Me chamo Lincoln Baena, sou do Rio de Janeiro, filho de baiano, apaixonado por música. Eu também sou filho de baiano, eu sou sei baiano. a Dedé. E estou no ramo da música já há 15 anos. Evangélico desde criança, nascido e criado dentro do evangelho. Acostumado a... Minha filha e meus filhos tomam ceia na classe. Mas a gente tinha que roubar a ceia para tomar um pouquinho experimental. O que é aquilo que o povo está tomando lá dentro? É porque aquilo é para quem é batizado, né? Então, mas a gente... Não roubava não, sobrava, ficava lá sobrava, dentro. a gente ia lá e pegava. Mas eu sou filho de uma mulher muito guerreira. Tu é de onde, então, tua Eu mãe? sou do Rio de Janeiro, minha mãe é de Salvador, meu pai do Rio. Minha mãe foi tentar a sorte com a família no Rio de Janeiro. Conheceu meu pai, se casaram, nós nascemos no Rio. Com 19 anos eu vim para São Paulo para trabalhar no Instinto Diário Popular, né?
E alguns anos depois já comecei a trabalhar com música e com ela estou até hoje. E vivendo essa transição do CD, eu ainda peguei um pouco... Pegou um pouco? Peguei um pouquinho o LP, mais o cassete do que propriamente dito o CD por conta do carro, porque o carro você tinha aquela possibilidade de você Demorou colocar... um pouco, não foi? Demorou um pouco, sim. Mas foi um boom, a virada pro CD. Foi rápido. Foi uma coisa absurda e logo depois acabou o VHS, a fita, Sim, e as gravações também. passaram a ser em DVD. Depois desse DVD veio então aquilo que chamava que era uma mídia um pouco melhor do que o DVD, que era o Blu-ray, que não vingou, né? E na sequência agora a gente está vivendo e respirando essa era digital. Tu acha que vai rolar? Porque acontece o seguinte, disseram, olha, vai ser muito massa porque o cara vai lá, baixa a música e paga, né? A música pro artista, R$1, não sei o quê, 0 não sei o quê, o caramba, 4 e tal. Mas acontece o seguinte, acho que como proposta, eu vou advogar as coisas que eu não entendi e consigo sem entender, né? Porque eu tenho música em plataforma e confesso para você que tem acesso... veja bem, o cara vai no YouTube, porque quem gosta da sua música, por exemplo, essa música Você é 10, essa música foi feita para amigo. Eu entro no YouTube, ponho Você é 10, vejo um monte de clipe que os caras mesmo montam com foto de pessoas, Você é 10 pro pai, pra mãe, que não sei o que e tal, tal. O cara vai lá, saca a música, com clipe e tudo, e não paga nada no YouTube. Você acha que isso foi um problema, ou não é um problema, ou eu estou redondamente enganado? Eu acho que o YouTube ele serviu como uma porta de entrada para o mundo digital. Eu estava até conversando com o Mi ali atrás, eu disse o seguinte, que o digital, de uma certa forma, ele salvou a indústria fonográfica. Porque a indústria, ano após ano, ela vinha recuando com a venda do CD. Nós, os evangélicos, nos sentimos muito isso por conta da igreja. Então, traçarmos um metro quadrado aqui da TV... O artista gospel ainda conseguia vender na igreja. Não, e vendia muito bem. Artistas evangélicos que a gente nunca ouviu falar, que o artista vendia 100 mil, 200 mil cópias. Lá no Pará, lá em Minas. Artista regional. Artista regional, que nós não conhecemos esse artista. E quem proporcionava isso é a própria igreja. Porque... Tem culto de segunda a segunda. Se a gente traçar um metro quadrado aqui da TV, a gente vai encontrar pelo menos umas 15 igrejas com mais ou menos umas 500 pessoas sentadas prontas para te ouvir. Então, essa é a grande diferença. Então, eu acho que o YouTube, quando a indústria começou a recuar... Mas tem um lance que quando estancou também. Então, foi de vez também. Quando a indústria começou a recuar, a grande porta de entrada do digital foi o YouTube, porque é uma mídia gratuita. Então, você colocou lá, digitou, você tem a sua maquininha, a sua câmera, você grava do seu quarto, sem produção, sem nenhuma maquiagem, sem nada. Você ia lá, gravava e estava uma porta aberta para o mundo. O CD, não. Eu me lembro que eu trabalhava numa distribuidora e que para esse CD chegar no Pará, ele levava 15 dias. O digital ele proporcionou uma abertura tão gigante que a menina lá do Pará, sentadinha, dentro do seu quarto, com 14 anos, 13 anos, gravava um vídeo e na mesma hora no Japão as pessoas já podiam ouvir. O problema é que isso foi uma mídia gratuita. Então foi um processo, é uma porta de entrada para o digital. Agora a gente está numa transição para fazer com que converter aquelas pessoas que não tinham o hábito de pagar para ouvir música, possa vir para a plataforma digital para que o artista seja remunerado. E aí é um processo. E é isso que acontece conosco. Ah, mas a minha música está sendo transmitida tanto no YouTube. Ok, mas hoje também já existe mecanismo que isso pode ser derrubado. Se a pessoa gravou de forma ilegal, existem canais que eles nem derrubam. O acesso é tão grande que você consegue ser remunerado a partir de um cara que você não deu autorização para ele subir. Só que muitos artistas optam para que derruba porque eu não autorizei, eu não gostei dessa versão, derruba e o que vale é a minha versão original do Você é 10. Rapaz, olha o seguinte, cara, eu me lembro na época do impeachment, eu terminava de falar, daí a pouco tinha um monte de gente mandando os troços para mim, do que eu tinha acabado de falar. E aí, um assessor meu vai e me mostra, tinha um monte de canal montado, que os caras ficavam ligados, e tinha canal que era só o discurso meu mesmo. Magno Malta sobe na tribuna e detona não sei o quê. Magno Malta sobe não sei o quê e enfrenta não sei quem e tal. E botava
uma foto minha assim, tal. A pessoa ia lá, abria, não sei o que. Eu falei, mas como é que acontece? O cara fala assim, não, ele ganha no volume aqui. Olha o tanto de acesso que o cara tem para ouvir o seu discurso aqui. Ele tem um contrato com a Google, ele recebe da Google, sem eu e eu. Não sei nada, o canal é do cara. Porque, na verdade, a sua agência ou a pessoa que cuida das coisas do Magno Malta deveria ter derrubado todos esses vídeos, porque você não autorizou. Mas era tudo, assim, na verdade, quando começou a acontecer essa coisa de canal, que não sei o quê e tal, isso foi um processo que depois as pessoas que já estavam no meio aí é que foi descobrindo. Porque você tinha uma pá de menino de 18, 19 anos aí que já mandava ver na internet e que eles criavam os canais e tal. Não, isso não é ruim não, porque divulgava. Divulgava, era a época do impeachment, todo mundo tinha meu discurso, né? Todo mundo tinha meu discurso. Onde eu chego, a pessoa abre o Facebook dele para mostrar meu discurso para mim. Né? Eu até agradeço as pessoas pelo carinho, pela atenção. Que legal. Né? Então, mas eu ainda... Eu acho que... Bom, eu tenho um contrato com uma plataforma que, por Deus do céu, eu não vejo nada, não. Justamente por isso, Magno, porque as pessoas elas estão aprendendo como trabalhar com isso. A diferença do físico é que você tinha um teu CD aqui na mão, pastor, quer comprar? Quero. Quanto custa? 10, me dá 10. Está aqui o dinheiro na mão, é uma transação muito rápida. Então, hoje existe um convencimento para trazer a pessoa que gosta do Magno para que ouça o Magno. Por que as pessoas não ouvem Tempero do Mundo? Porque elas às vezes não sabem nem que o Tempero do Mundo está na plataforma digital. E a coisa mais legal da plataforma digital, para você começar a processar o recebimento, a pessoa não precisa nem ouvir a música inteira. Se ela ouvir 30 segundos, a partir do 31º segundo já começa a computar como um streaming. A diferença é que é do vídeo. O vídeo, o cara fica pendurado. Se você fizer uma playlist, ficar com uma playlist de 1h30, você ganhou por um acesso. Se você conseguir reter o usuário para ouvir Tempero do Mundo, o Magno Malta, durante 1h30, quantas músicas foram tocadas em 1h30? Então, a música tem média de 3 minutos, 3 minutos e meio. Então, por aí você vê a diferença. Mas aí o indivíduo tem... O investimento em publicidade tem que ser muito grande, né? Talvez não. Divulgar que está ali, que para as pessoas ouvirem e tal. A vantagem da internet, Magno, é que você pode investir aquilo que você tem. Mas não existe um erro, por exemplo, eles não ensinam isso. Por exemplo, eu faço um vídeo, aí eu pego o vídeo e jogo no Zap. O certo não seria primeiro eu colocar esse vídeo no meu canal e dar o link para as pessoas? Depende da estratégia. Porque se eu der o link, ela vai lá no canal. Mas se eu boto direto no Zap, ninguém vai em canal, coisa nenhuma. Ele rola muito no Zap, só que o Zap também não te dá retorno de nada. É porque são coisas distintas. O WhatsApp é uma ferramenta, hoje, de divulgação e não de receita. São coisas distintas. Então, o WhatsApp é como se fosse um jornal de bairro ou um jornal impresso com tantos mil tiragens. Então, o WhatsApp ele te serve para você atrair o teu usuário, a pessoa que você tem relacionamento e jogar para onde você quer. Seja para Deezer, ou seja para Deezer, para não falar as outras plataformas. Então, essa ferramenta de WhatsApp, ela é muito importante para divulgação. Então, ela não serve como receita. Ela serve para atrair... Divulgação. Ela serve para atrair a pessoa que gosta da tua música para te jogar para dentro da plataforma de streaming. Eu estava conversando com teu pai, para a gente ir para o segundo bloco, e a gente estava falando sobre Ernesto Nini e Rosivaldo de Araújo, do hino de Rosivaldo de Araújo, que se tornou um hino de todos. Foi o momento do grande avivamento, que a Igreja Batista Renovada aconteceu, saiu da igreja tradicional e tal. Exatamente. Ali. E essa música do Rosivaldo de Araújo, que inclusive é o pai na fé da minha avó, esse jovem que foi lá, Macaraninha, cidadezinha desse tamanho no interior da Bahia, falou de Jesus para minha avó, que foi a grande felicidade minha, da minha família, né? Quer dizer, eu estou aqui hoje, é fruto de minha avó ter aceitado Jesus um dia lá, né? Porque muitos parentes meus da minha faixa etária morreram sem conhecer, porque as famílias rejeitaram, não quiseram, e minha avó quis e mudou a nossa história, e foi o Rosivaldo que fez então essa música que eu vou cantar aí, Obra Santa. Se mãe tivesse viva, ia dizer, meu filho, você estragou a música, mas eu fiz minha homenagem a Rosivaldo de Araújo, eu vou cantar Obra Santa. Que joia. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor.
noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã e o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta casa do Senhor. Eis o noivo, vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã e o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta casa do Senhor. Ninguém vai meter a colher aqui, não é obra de homem, é obra do Espírito. Se liga, se liga. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã e o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta casa é do Senhor. Esta casa é do Senhor. Esta casa é do Senhor. Se liga. Eu sei que vocês estão gostando, não sai daí não, que daqui a pouco eu estou de volta.